Vamos dar o início a este culto desta noite, em agradecimento a Deus por nos ter conservado até esse presente momento, guardados e protegidos por Ele. Nesta noite vamos falar um pouco sobre os cânticos. E o texto aqui de Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então vemos aqui que nós devemos engrandecer a Deus com cânticos, diz aqui, né? Salmos. Um texto que está no Evangelismo, página 500, diz assim: o canto é um dos meios mais eficazes para gravar a verdade espiritual no coração. Muitas vezes se tem descerrado pelas palavras do canto sagrado as fontes do arrependimento e da fé. Importante isso então, né? Às vezes nós vamos a um determinado lugar, cantamos, e quando prestamos atenção nas palavras, na letra, nós então chegamos a um arrependimento de determinada coisa. O canto, ele é como se fosse uma oração. Sempre eu digo, muitas vezes, nós temos um problema, corremos a oração, né? De fato, isso é importante, está certo. Mas diz que o canto também, ele faz parte, né? Edificação 162, educação, né? Grandes têm sido as bênçãos recebidas pelos homens em resposta aos cânticos de louvor. Quantas vezes pela palavra de um canto sagrado se descerra o espírito e as fontes do arrependimento e da fé, e da esperança, do amor e da alegria. Diz aqui, a melodia do canto derramando-se do coração num tom de voz claro e distinto, representa um dos instrumentos divinos para a salvação das pessoas. Todo o culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, com que na visível presença do próprio Deus. Evangelismo ainda 504 diz assim: deveria haver mais interesse na cultura da voz do que é agora em geral manifesto. Então vemos que estudamos pouco sobre essa questão, né? Diz que tinha que haver mais empenho para se cantar melhor, né? Então vemos aqui. Falando dos cantores, diz assim: eles encontrarão muitas oportunidades de empregar o talento que Deus lhes deu, levando melodia e luz a muitos lugares solitários e entenebrecidos pelo pecado, dor, aflição, cantando para aqueles que raramente têm privilégios na igreja. Então vemos que o canto é algo importante, né? E principalmente, diz aqui, aqueles que cantam levar também esse conhecimento, este canto a outras pessoas que pouco ouvem, né? Pouco fazem. Então vemos a importância, né? Entretanto, nos lares ricos e humildes, e assim que tiverem oportunidade, perguntem: poderíamos cantar para seu deleite? Ficaríamos alegres se pudesse ter um momento de canto. Desse modo, à medida que o coração se suaviza, o caminho pode se abrir para que possa oferecer alguma palavra da prece pela bênção de Deus. Poucos recusarão. Conversando com alguns irmãos em visita,
a uma determinada pessoa, o filho não queria que fosse feita aquela visita. E querendo que as pessoas, esses irmãos, saíssem, né? E aí eles disseram, vamos pelo menos cantar um hino. E quando eles cantaram o hino, foi tão importante que depois se abriu as portas. Ele disse, não, vocês podem voltar a hora que quiserem apresentar o hino, né? Que era para a sua mãe. Então, vemos aí o poder que tem o canto. É importante, né? Diz, a música faz parte do culto de Deus nas cortes celestiais e devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por aproximar tanto possível da harmonia dos coros celestiais. O devido cultivo da voz é um aspecto importante de educação e não deve ser negligenciado. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração, tanto como a prece. O coração deve sentir o espírito do cântico, a fim de dar a este expressão correta. Então vemos aí, né? O coração deve estar de que jeito? Inteirado daquilo que ele está cantando, da letra que está lendo, né? E isto então vai fazer um trabalho no profundo do nosso ser. Este texto se encontra em Patriarcas e Profeta 594. Evangelismo 510 ainda diz assim: tenho ouvido em alguns de nossas igrejas alguns solos, mas solos que não são de acordo com a vontade de Deus, né? Então, Deus não interessa por esse tipo de cântico, só para se exibir, para se engrandecer, né? Mas Ele quer que os anjos estejam, então, ligados também aos cânticos, né? Diz aqui, eles, os anjos, né, se detêm a ouvir o simples cântico de louvor entoados em tom natural. Une-se a nós nos cânticos em cada palavra e é pronunciada claramente em tom harmonioso. Eles combinam o coro entoado de coração com o espírito e o entendimento. Não há palavra para descrever adequadamente as profundas bênçãos do louvor genuíno. Quando os seres humanos cantam com o espírito e o entendimento, os músicos celestiais entram em harmonia e se unem ao cântico de ação de graça. Aquele que nos concedeu todos os dons, que nos habilita a ser cobreiros dele, espera que seus servos cultivem a voz de modo que possam falar e cantar de maneira compreensível a todos. Não é o cantar forte que é necessário, mas a atuação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. Que todos dediquem tempo para cultivar a voz, de maneira que o louvor a Deus seja elevado em tons claros e suaves, sem estridências que ofendem aos ouvidos. A habilidade de cantar é um dom de Deus, seja ela usada para a sua glória. Vemos então a importância do canto. Muitas pessoas talvez cantam, quer despontar na frente, parecendo assim que ele talvez sabe muito, né? E quer cantar assim mais alto praticamente do que todos, né? Então aqui está falando que não é isso. Deus quer então que esteja em harmonia e que as palavras sejam claras, embora simples, né? Mas que sejam claras aos ouvidos então das pessoas. Diz um texto em Salmo 32, 17, diz: Tu és
o lugar em que me escondo. Tu me preservas na angústia e tu me cinges de alegres cânticos de livramento. Então vemos o salmista também fala sobre a questão da música e ele fala muito sobre cânticos, né? Um outro texto aqui do evangelismo diz assim, 503, alegro-me de ouvir os instrumentos de música que tendes aqui. Irmão White falando, né? Deus quer que o tenhamos, quer que o louvemos de alma e coração e com nossa voz, engrandecendo o seu nome perante o mundo. Então ele quer que cantemos e que toquemos também com instrumentos, né? Muito importante. A ciência da salvação deve ser o âmago de todo sermão e tema de todo canto. Seja essa essência contida em todas as súplicas. Então, nos cânticos deve ter o quê? Algo que nos eleve então ao céu, a Deus. O cântico deve ser nesse sentido, né? A música é de origem celestial. Há grande poder na música. Foi a música dos anjos que fez vibrar o coração dos pastores na planície de Belém e envolveu o mundo todo. Sabemos disso, né? Quando Cristo estava vindo, nascendo neste mundo, ninguém estava esperando. E diz que os pastores de Belém, então, ouviram esta música celeste, né? Então vemos que a música é usada mesmo pelos seres celestiais. Então vemos aqui ainda, caso houvesse muito mais louvor ao Senhor e muito menos repetição de desânimo, muito mais vitória seria obtida. Então quando se vem um desânimo tem que fazer o quê? Além de orar, cantar. Que muitas vezes o canto, então, o que ele faz? Ele nos eleva. Né? Que o louvor e ações de graça sejam expressamente em cântico, quando tentados, em lugar de dar expressão aos nossos sentimentos, ergamos pela fé um hino de graças a Deus. O canto é uma arma que podemos empregar sempre contra o desânimo. Ao abrir assim o coração, à luz da presença do Salvador, teremos saudade de sua bênção. Vemos a importância então do canto. A casa de Deus pode ser humilde em comparação com o templo de Salomão, mas não é menos reconhecida por Deus. Para aqueles que ali adoram, é a porta do céu. Se adoram a Deus em espírito e em verdade, na beleza da santidade. Ao serem entoados cânticos de louvor, ao se elevarem ao céu fervorosas orações, ao se repetir as lições das maravilhosas obras de Deus, ao apressar-se a gratidão do coração em prece e hinos, os anjos do céu apanham o tão e eles se unem em louvor e ações de graça para com Deus. Então vemos aí, irmãos, a importância que tem o cântico. Quando cantamos, diz que os próprios anjos, eles então acabam se unindo no cântico conosco, né? E vemos também que o próprio Cristo também cantava. Não se fala tanto sobre o canto, mas que ele cantou assim, biblicamente, né? Mas o testemunho ele fala então que Cristo, ele também
cantava em muitos casos, né? Diz aqui, quando Cristo era criança, como está aqui, era tentado a pecar, porém não cedia à tentação. Ao ter mais idade, era tentado, mas o cântico que sua mãe lhe ensinava vinha-lhe à mente. E ele erguia a voz em louvor. E antes de os companheiros se perceberem, estavam cantando com ele. Deus quer que nos sirvamos de toda facilidade que o céu tem provido para resistir o inimigo. Então vemos o próprio Cristo, diz que ele aprendeu da mãe, né, os cânticos, e aí então quando estava em perigo, amigos talvez querendo atrapalhá-lo, ele cantava hino, e quando eles percebiam, estavam até cantando com ele também, né? Jesus punha seu trabalho, alegria e tato. Nunca estava tão cheio de cuidados do mundo que não tivesse tempo para pensar nas coisas de cima. Exprimia frequentemente o contentamento que lhe ia no coração, cantando salmos e hinos celestiais. Muitas vezes ouviam os moradores de Nazaré sua voz erguer-se em louvor e ações de graça a Deus. Entretinha em cântico comunhão com o céu, e quando os companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pela doce melodia dos seus lábios. Dir-se-ia que o seu louvor bania os anjos maus, e como incenso enchesse de fragrância o lugar em que se achava. O espírito dos ouvintes era afastado de seu terreno auxílio para o lar celestial. Então vemos aqui este trabalho também fazia Jesus, né? Diz que quando os amigos estavam um tanto desanimados, o que ele fazia? Muitas vezes chamou atenção também, mas diz que agora cantava. E eles percebiam que esse cântico então fazia com que a hoste mal fosse afastada. Então nós sabemos que o cântico é importante então, né? Ele ocupa um lugar da oração, da prece. Com o cântico, Jesus, em sua vida terrestre, defrontou a tentação. Muitas vezes, quando era proferida palavras cortantes, pungentes, outras vezes em que a atmosfera em redor dele se tornava saturada de tristeza, descontentamento, desconfiança, temor opressivo, ouvia-se o seu canto de fé e de santa animação. E aqui diz também que na última Páscoa, quando ele estava para ser morto, né? Um pouco antes, diz aqui que ele executou, e diz que logo depois de ter terminado, o que ele fez? Diz que cantou um hino, né? Lá fala que ele cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras, né? Nesta última e triste noite da ceia pascual, quando ele estava pronto para sair, para ser traído e morto, alçou a voz no salmo: seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Então vemos que é muito importante a questão então do cântico. E aqui nós vemos em Salmo, o salmista tem um salmo aqui que é um dos menores aqui, né? Ele diz então, salmo acho que é 117.
Ele diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E ainda aqui, salmista, sabemos que era cantado os hinos, né? E aqui então, em Salmo 150, né, 149, 148, tudo ele fala sobre a questão do cântico. E aqui no Salmo 150, então, ele diz, então, de que maneira, né? Aqui até fala que deve-se louvar a Deus, diz aqui, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o todos os seus poderosos feitos, louvai-o consoante as suas muitas grandezas, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufes e dança, louvai-o com instrumento de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolo retumbante. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então temos aqui até uma incumbência, né, da parte de Deus, escrita por intermédio do salmista, que devemos louvá-lo. Então o louvor é muito importante, que possamos, irmãos, nos entender um pouco mais da questão do cântico, né? Porque devemos apresentar os cânticos, mas também um cântico que a pessoa se sinta bem em ouvi-lo. Um canto que seja então perfeito, não como lemos aqui, estridente, né? Mas um canto suave, que venha fazer bem àqueles que ouvem e nos elevar então para os altos do céu. Esse é o meu desejo e oração para mim e todos. Amém.